ótimo. Sadashiva Samrambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyomavida Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha. Quem continua o mantra? Eu entrei aí num outra cadência hoje. Bom, Om Shanti, Shanti, Shanti. Saudações a todos. Que a sabedoria do Vedanta brilhe na mente de todos. Vamos lá. Então, Betânia, a Betânia estava colocando aqui uma questão sobre se ela aprendeu realmente o que a gente conversou antes de começar essa gravação. Qual é a sua colocação, Betânia? Fala para a gente. Não, se eu entendi, a gente estava falando sobre o tempo, né? Daí você falou que em Maia a gente tem uma sucessão de eventos discretos, né? E que o intervalo entre eles daria a sensação de tempo. Isso. É isso? Isso. Então, por exemplo, o que você quis dizer eu tenho um intervalo mais longo, que eu tenho mais sátiva, né? Então, eu vou ter uma sensação de tempo mais prolongada, assim. Por exemplo, eu tenho uma mente mais rajásica, que eu não dou muito intervalo, então eu tenho essa sensação de tempo que ela é frenética. É mais ou menos isso? Sim, a sensação de tempo vai depender da sua composição de gunas, sim, em relação ao meio. Vai sim. Se você possui uma mente extremamente rajásica, isso quer dizer que você está pulando de experiências pontuais de uma para outra, rapidamente. Então, ao comparar esses intervalos, o seu corpo sutil começa a te dar a noção de que o tempo está correndo rápido demais, né? Quanto mais rajásico uma mente, mais ela pontua a experiência e mais ela vai comparando com os intervalos anteriores. Uma mente tamásica, ela não vai trabalhar assim, mas por um motivo bem diferente de uma mente satífica que também não trabalha assim, né? Uma mente tamásica é uma mente que praticamente não interage, ela tem respostas lentas, então é como se ela forçasse o entendimento dela do tempo de um modo extremamente lento e arrastado. Já uma mente satífica, em geral, a composição de gunas dela está muito apropriado ao ambiente em si. Então, ela tende a ter um experimentar mais diluído, menos objetificado. Você procura menos objetivos nas experiências, né? Talvez a tamásica, né? Porque a satífica, para mim, seria mais claro ter esse intervalo, né? Porque você está realmente tendo um espaço ali entre o que você está fazendo. Agora, talvez a tamásica, não porque as pessoas estão mais ali quietas, tudo, mas talvez também não tenha esse intervalo, né? Porque ela está confusa, talvez ela esteja perdida não numa ação, mas dentro da mente confusa ali. Não sei, estou pensando aqui. Se a tamásica tem também essa sensação. Faz sentido. A mente tamásica, ela está muito voltada para as fantasias dela. Então, ela emite uma resposta muito insuficiente em relação aos estímulos do ambiente, né? Ela é como se ela fosse truncada, né? Enquanto uma rajásica, ela responde de pronto, até inclusive acelerando o entendimento do tempo. A tamásica, a interação dela com os impulsos do meio, com o campo, é muito cheio de como é que eu diria isso? Não é um atrito, como seria a rajásica, que está sempre querendo uma coisa.
Eu diria que a mente Insatisfação. tamásica, ela se vê sempre atropelada pelo tempo, Isso, no estado de ótimo, vigília. ótimo Então, as isso. 3 experiências é mais ou menos assim. O rajásico, ele é aquele perfil de pessoa que está sempre como que correndo atrás do tempo. Faz muita coisa em menos tempo possível e queria, se possível, que o dia tivesse 48 horas para fazer mais. A mente satívica está adequada ao tempo e ao momento, e a mente tamásica, como o Alex falou muito bem, ela está muito ocupada na subjetividade dela e ela acaba sendo indolente com as questões do campo no estado de vigília, que ela deveria estar atenta, e aí ela volta e meia se vê atropelada pelos acontecimentos. Então, se vê atropelada pelo tempo. É muito bom isso. Sim, isso é capaz de ser assim, mas eu falo pela minha experiência de vida só. Eu chego ao fim do dia e digo, hoje não aconteceu nada, mas sempre que puser a pensar, eu lembro que tomei um pequeno almoço, que me levantei, que almocei, que me preparei, que estive em casa das minhas filhas, que fui jogar golfe, que voltei, que estive a ver televisão, que estive a repetir outra vez o seu episódio, o episódio do Alex, que era para ter a certeza do que é que tinha ouvido. Eu lembro, mas se for de repente, disse, hoje não aconteceu nada. Porque as coisas não foram coisas, como é que eu ia dizer, não foram experiências novas que eu tive, enquanto no miúdo tudo é novo, e eu tudo fica. Eu fiz coisas que faço há dezenas de anos, e por isso não, eu digo, hoje não aconteceu nada, mas eu se começar a pensar, eu lembro de tudo o que fiz. E na mente tamásica, isso acontece com muita frequência, porque a pessoa está sempre muito distraída, está sempre muito voltada para a própria subjetividade, de modo que ela faz aquilo que está fazendo no dia a dia, comendo, dirigindo, seja lá o que for, mas sempre muito absorta. Tanto é que são pessoas mais distraídas, né, mais sujeitas a acidentes também, assim como o rajásico também, né? Porque está sempre em projeção, a mente está sempre num tempo que não é o do que está acontecendo no momento, sempre pensando na próxima coisa a ser feita. No caso da mente tamásica, é um embotamento por essa condição de distração na própria subjetividade, né? Então ela não está registrando, né? Ela não tem essa capacidade de chegar no final do dia e falar, nem da própria indolência tem um registro, né? Tipo, eu passei 4 horas fazendo nada, aí eu fui almoçar, daí eu fiquei a tarde toda navegando na internet, né? Ela tá ali, né? É mais ou menos por aí. É um embotamento. Embotamento, essa é a palavra. O que rege a relação da mente tamásica com o campo dármico é uma característica de embotamento. Esse aí que é o resumo. É uma ótima palavra. Bom, então vamos continuar. Satisfeito, Betânia? Isso aos poucos vai sendo montado, viu? Ótimo. Não, ótimo. É como se você estivesse tomando sopa pelas beiradas. Eu acho a mesma sopa você vai aprofundando. Eu acho que algumas frases nos pega, né? Porque daí você fala, nossa, eu consigo perceber isso, então é isso mesmo que você está falando? Porque eu consigo perceber o intervalo maior mesmo, entende? Então é isso que dá minha sensação de tempo, é uma confirmação. Então, a novidade é muito importante. As aulas de Vedanta, eu lembro de todas as palavras, mas eu estou atento, porque é novidade, é uma coisa nova para mim e que eu andei à procura durante muitos anos. Portanto, eu sei que já estou mais tamásico do que outra coisa, mas quando é uma novidade, eu estou atento. A parte científica vem à de cima, o resto. Sim. Outras coisas que eu dia a dia repetidas, essas passam. E não é só a mim, vai acontecer a todos. Ou à maior parte, pelo menos.
O Nagar falou uma coisa para a gente no encerramento, né, do encontro de terça, que é muito legal para a gente pensar, né, sobre essa mente que está adequada ao tempo. É uma mente despreocupada, né? Uma mente cada vez mais despreocupada é uma mente satívica. Inclusive no sentido de não fazer aquilo que tem que ser feito, mas não se levar tão a sério, não levar aquilo que tem que ser feito tão a sério, assim, né? Você não fica nessa aflição constante imposta pelas atividades, pelos afazeres do dia a dia, né? Então fica nessa condição sempre despreocupada, a gente está adequado ao tempo. Vamos dizer que uma mente satífica, ela é uma mente meio surfista. Ela surfa a onda do campo dármico. Aí o pessoal acha que o nome científico da maconha é por causa do sativa, né? Cannabis sativa. Mas não é cannabis sativa, é cannabis sativa. O efeito não é satívico. Exatamente. Então, gente, voltando agora ao texto que a gente está lendo, na última vez que a gente parou, a gente terminou de um modo um pouco apressado os 2 últimos parágrafos. Do que é que a gente estava lendo, né? Vamos recapitular um pouco. A gente tinha começado o seguinte assunto, o fator subjetivo, né? Então, primeiro a gente viu que os gunas controlam as mudanças no instrumento primário, que é o corpo sutil. Depois, a gente acabou de ver também que os gunas criam o seu estilo de vida e personalidade. A terceira característica é quando ele definiu vasanas, gunas e sanskaras, né? Onde ficou entendido que as vasanas são tendências que criam ação, né? E, na verdade, essas tendências é que tornam o nosso comportamento previsível e, portanto, passível de estudo e entendimento, né? Aí agora a gente tem que entender a relação entre vasanas e gunas. Os gunas é que subordinam as vasanas, né? Então, qual é a grande vantagem disso para o termo de estudo que a gente faz? Se você puder, através do estudo e do discernimento, alterar a proporção relativa de rajas e tamas com referência a sátiva, você pode reduzir as suas atribulações mentais subjetivas e aumentar o seu senso de satisfação. Como é que isso vai ser feito? Isso vai ser feito à medida que, através da compreensão, o seu modo de pensar ele vai sendo alterado em direção a uma composição maior de sátiva. Mas isso é feito pelo entendimento de como essa estrutura funciona. Por isso que o modo de pensar altera. Ele não altera porque você pega uma lista de pensamentos e você começa a se forçar a lidar com aquilo, não. Ele se altera porque você começa a compreender, entender a dinâmica e a mecânica e a relação entre os sistemas de pensamento, os gunas e as vasanas. Ele vai sendo compreendido. E como o objetivo aqui das pessoas é tornar o corpo sutil com um componente maior de sátiva, para que isso faça um reflexo mais adequado da consciência, esse nosso modo de estudo vai criar um aumento espontâneo que vai ocorrer com o passar do tempo de estruturas satívicas no corpo sutil. E esses pensamentos satívicos que vão facilitar esse reflexo, eles vão ocorrer em decorrência da discriminação, do entendimento e muito, muito mesmo do entendimento da relação entre Ishvara, Jiva e o Jagat. Isso vai arrumar o seu modo de pensar, porque enquanto o seu modo de pensar estiver subordinando, né, de um modo puramente subjetivo, totalmente ligado
a uma mente que está se comportando como se fosse um graveto jogado numa enxurrada, que é uma mente sansari, enquanto eu estiver se comportando como uma mente sansari, que busca desesperadamente satisfação no mundo, você vai estar num certo atrito com o campo dármico, né? É isso o que vai atrapalhar. Então, o que a gente está fazendo aqui? Através desse entendimento, a gente acaba cultivando, com o passar do tempo, de um modo sólido, uma mente mais satívica. E essa compreensão da relação entre esses três componentes de Mitya, que é Jagat, Ishvara e o mundo, vamos chamar assim, a gente está, por enquanto, vendo desse jeito, é de onde estamos partindo. O entendimento dessa relação vai necessariamente levar você a apresentar uma característica mais satífica em sua mente. Vai te tornar alguém que busca o conhecimento, né? E não alguém que está buscando a satisfação dos seus desejos. Mesmo porque já foi observado muito anteriormente que o Vedanta ele vai ressignificando o que é uma vida de sucesso para você. Uma vida de sucesso para a gente não é uma vida onde a gente está buscando satisfazer desejos. É uma vida onde todo o nosso componente, toda a nossa estrutura do corpo sutil vai sendo modificada de alguém que busca desfrutar e fazer para, fundamentalmente, um corpo sutil que busca o discernimento e a compreensão, né? Daí a importância dessas alterações no modo de pensar que vão sendo realizadas pelo conhecimento. O quarto item que a gente viu aqui com relação ao fator subjetivo é que os gunas mudam previsivelmente. É isso o que permite a gente, através do conhecimento e discernimento, mudar a composição relativa de rajas e tamas, que sempre andam muito juntas, em relação a sattva, tá? Aí, inclusive, eu me lembro que teve até uma pergunta da Betânia aqui, né? Os gunas mudam previsivelmente, eles são a roda do tempo. Uma pessoa dirigida pelos gunas está submetida à consciência do tempo. Aí que o Fábio entrou e disse, de fato, uma pessoa extremamente rajásica, ela vai estar submetida a um devir do tempo terrível, onde ela está sempre correndo atrás do tempo, e o tempo parece muito pequeno, né? E a pessoa tamásica é aquela que a gente acabou de ver, né? Que o tempo é objetivado de um modo atropelativo. É como se estivesse sendo atropelado por um tanque, né? A pessoa está sempre incapaz de lidar com as demandas do campo, né? Agora, eu vou ler só as últimas linhas desse item 4, né? Que tem a ver com um comentário que o Fábio fez agora há pouco sobre uma colocação do professor Arlindo, né? Sobre uma mente satífica. Alguém que transcendeu os gunas goza de uma espontânea vida de lazer, independentemente de suas circunstâncias transacionais, né? Então, é uma mente que trabalha de um modo mais relaxado, né? Agora vamos para o quinto item, que está ligado à predominância. Agora a gente vai ver a predominância desses gunas e como de um ou outro guna e como ele atua. Vamos lá, o que ele escreve aqui? Embora os três gunas estejam sempre presentes, nunca se deve esquecer isso, que os três gunas estão sempre presentes. Então, eu nunca vou ter uma situação em Mitya onde um dos gunas não vai existir. Se você procurar, você vai ver um componente dele lá, por mais inexpressivo que seja. Embora os três gunas estejam sempre presentes, Maya faz com que um guna predomine a cada momento. Quando um guna é dominante, os seus efeitos se manifestam e os efeitos dos outros dois gunas retrocedem. Isso é um bom mecanismo de se aproximar olhando pelos gunas a sua situação cotidiana. Por exemplo, como é que ele mostra isso aqui? Vamos lá. Se você está extremamente ocupado por 8 horas ou mais, saiba que rajas é obrigatoriamente predominante. Você pode ser uma pilha dinâmica de energia fluindo quando você começa, mas ao meio-dia você vai notar a sua energia começar a enfraquecer.
É natural, elas vão se alternando. Quando a sua energia começa a enfraquecer, quer dizer que o seu pico rajásico está diminuindo. Isso não está sob sua vontade. Tá? Isso é o desenrolar de um programa, é um script, como se fosse o script de um filme. Você pode continuar trabalhando em um ritmo forte, porque está dentro de um cronograma, mas vai notar resistência. Por quê? Porque você está forçando. Então, nesse momento, o campo dármico está respondendo mais a você com uma redução de rajas. Mas você pode realmente, por condicionamento, ter a sua composição subjetiva de gunas diferente do Dharma, do campo dármico. Então, você vai forçar a barra, você vai forçar uma permanência de rajas. E isso vai ser forçado às expensas de quem? Sua. Isso é um mecanismo de criar estresse. Tá? Você pode continuar trabalhando em um ritmo forte, porque está dentro de um cronograma. Isso quer dizer que você está forçando, mas vai notar resistência. Você acha que fez o script, mas você não fez. A Rajoguna, o desejo, redigiu tudo do começo ao fim e obrigou você a segui-lo. De qualquer modo, a resistência é tamas, inevitavelmente subindo, se preparando para dominar rajas. Na hora do jantar, você desacelerou consideravelmente, porque tamas está ficando mais forte. É penoso fazer o jantar porque requer mais rajas, mais energia. Você pede uma pizza. Isso não é verdade. Tamas pediu uma pizza de pepperoni cheia de queijo. Tudo tamásico, né? Só comida típica. E acaba jogando uma toalha molhada no fogo de rajas. Particularmente se você tivesse sido ordenado pelo deus da cerveja para acompanhar a pizza com um par de garrafas. Finalmente, as crianças vão para a cama. E aí pode haver uma brecha momentânea de paz quando Sattva espreita para iluminar sua vida com alguns minutos de prazer nas mãos do seu romance favorito. Mas ou Tamoguna o puxa para os braços de Morfeus, para uma boa noite de sono, ou Rajas entra de fininho com o pensamento de medo e mantém você acordado, por quem não conhece isso, né? Até metade da noite, preocupando-se com o que mais seria o futuro. Então, quando você está preocupado com o futuro, meu amigo, você está dominado por um truque rajásico. A base de quê? Qual é a base da preocupação? Medo. Dentro da duração de 75 anos do tempo de vida usual, os gunas destinam você a essa encarnação. E Rajas cria uma sensação flutuante de tempo diário. Rajas é ação, e ação é a maneira como o fazedor gera eventos que produzem os objetos que se destinam a aliviar seus desejos e fazer com que ele se sinta momentaneamente bem. Portanto, todo o movimento do fazedor em direção a um objeto para lidar com os desejos, pode ter certeza, você está sendo tocado por Rajas. Porque a realidade é não dual, não há separação entre o sujeito e os objetos, e não há separação entre você e o que você quer. Você é o que você quer. Uma afirmação que soa como uma incoerência total para pessoas mundanas. Mesmo que você ainda não tenha entendido que você é o que você quer, vale a pena sempre, antes de iniciar uma ação voltada para a obtenção de desejos, levar sempre essa afirmação que se encontra no Vedanta em tela, né? Porque inicialmente parece um truque. É um truque, mas é um truque certo, porque está te induzindo a cometer uma verdade, que é você não sair correndo atrás de desejos, buscando satisfação. Por quê? Porque você já é o que você quer. Então, tudo que você está procurando em objetos é você. Mesmo que isso não fique claro, vale a pena começar a trabalhar com esse tipo de pensamento. Como você vê, isso é um daqueles pensamentos que se pode usar para reduzir a composição relativa de rajas e tamas, né? Usadas de modo inapropriado e favorecer uma predominância progressiva de rajas. Eu não me lembro só qual é o nome desse truque que o Vedanta usa,
né? Alguém se lembra? Você lembra, Fábio? Quando você começa a cultivar pensamentos que são verdade, muito embora ainda não sejam vividos, não sejam compreendidos. Tem esse recurso. Você diz o poder de projeção? É um recurso que se usa no Vedanta. Você começa a trocar um pensamento pelo outro. Ah, sim. Sim. Você aplicar o pensamento oposto, né? Isso. A técnica de aplicar o pensamento oposto. Isso. Sim. Sublimar em psicologia. Você aplica o pensamento oposto. Ao invés de você se jogar em direção aos desejos, você aplica isso do Vedanta. Você, poxa, mas isso já sou eu que eu estou procurando. Mesmo que não esteja claro, é proveitoso aplicar isso, porque pura e simplesmente é a mais simples verdade. Você não está aplicando uma coisa falsa, né? Se você pensar sobre isso, agora vem aquilo que eu tinha falado no começo. Olha, se você pensar sobre isso, não há tempo quando você faz uma ação. E nem há tempo quando você faz uma ação subsequente, porque não há como medir o intervalo entre a primeira e a segunda ação. Por que não tem como medir esse intervalo? Porque eu não tenho um parâmetro. Para eu ter um parâmetro, eu preciso de um terceiro ponto, de uma terceira experiência discreta, para eu saber a variação entre esses intervalos. É isso que vai me dar a ideia de correr do tempo, né? Entre duas ações discretas, entre duas ações pontuais, eu tenho uma medida, mas eu não tenho como comparar essa medida com nada. É como se ela fosse a medida absoluta. No entanto, quando eu caminho para a terceira ação, aí eu já tenho outro parâmetro. Eu passo a ter mais uma distância entre dois pontos. É isso que vai me permitir comparar uma distância com a outra. E só comparando esses tempos entre as ações é que eu vejo como é que esse tempo está se comportando subjetivamente para mim. Quando você faz a terceira ação, há uma maneira de medir o intervalo entre as duas primeiras, exatamente porque agora você tem duas medidas. O fazedor sempre sente a pressão do tempo, porque ele está lembrando as ações passadas e sonhando com ações futuras. E é assim que ele pode dizer que tanto tempo passou. Então, como você vê, o que ele está querendo dizer aqui é exatamente o que estava se falando no começo. Veja bem, o fazedor, ele está sempre lembrando ações passadas. Então, o que ele tem? O HD dele está repleto de um monte de experiências pontuais. Ele está sempre lembrando isso. Ele está cheio de parâmetros de comparação, né? Então, ele está sempre trabalhando linearmente, o tempo todo. O fazedor é um cara que corre numa raia com o tempo todo. Ele usa a memória para comparar essa sucessão de experiências e procurar tirar o melhor proveito delas, otimizando o tempo para que ele consiga o que ele quer. É claro que, para ele, como é um fazedor, o tempo vai estar sempre bastante curto, no caso de um fazedor. Aí vem aqui uma reflexão interessante do James. Mas e daí? O que significa dizer que uma hora se passou? Como é isso? Parece pressão, estresse, porque todas as ações do fazedor estão relacionadas a manifestar algo que ele não tem. É assim, um pouco mais detalhado, né? Estão relacionadas a manifestar algo que ele acha que não tem. Então, o tempo é somente uma maneira conceitual de descrever o estresse, que é apenas o desejo de ter um determinado resultado. O que ele está querendo dizer? Quanto mais desejos você tem, não importa o tempo que você tiver, vai ser sempre completamente insuficiente. Esse é o resumo que está sendo dito aqui. Quanto mais desejos, não importa o tempo. Se você tivesse 48 horas de tempo, 4 anos, você estaria arrasado por uma enxurrada de desejos e estaria sempre precisando de mais tempo para você lidar com esse monte de desejos. Isso aqui está descrevendo um efeito deletério de ficar se alimentando muitos desejos. O tempo é sempre insuficiente.
esse tipo de tempo é muito volúvel, ou seja, ele nunca dá para o que ele parece que se propõe. Quando as coisas estão se manifestando suavemente, devido à combinação subjetiva dos gunas, que são adequados para as circunstâncias objetivas, ou seja, são adequados para o modo como o campo dármico está se manifestando, o tempo voa. Mas quando os seus gunas não combinam com a situação, o objeto do seu desejo não está à vista e o tempo demora a passar. 2 horas assistindo um bom filme passam rapidamente. 2 minutos em uma câmara de tortura são uma eternidade. Quando o seu instrumento primário é tamásico, você é preguiçoso demais para correr atrás de objetos. Portanto, você não é sensível ao tempo. Pode demorar alguns dias para se dar conta do que você perdeu um compromisso importante. Quando sua mente é satívica, você se diverte independentemente do que está fazendo. Então, o tempo não significa nada. Você está ciente do reino do tempo e mantém seus compromissos, mas não há estresse, porque você é satisfeito consigo mesmo e bem organizado, ou seja, você tem timing, né? Você nem corre atrás do tempo e nem é atropelado por ele. Essa é a diferença de uma mente rajásica para uma tamásica. É mais um modo de ver essa diferença, né? Quando o seu instrumento primário é tamásico, você é preguiçoso demais para correr atrás de objetos. Por quê? Porque você está fechado na sua subjetividade. Você está obtendo satisfação com suas fantasias. E esse que é o resumo de uma pessoa tamásica. Ele fica procurando satisfação com suas fantasias, com seus objetos sutis. Já uma pessoa rajásica, ela procura objetos mesmo, né? No campo dármico. Ela está querendo obter. Né? Agora, qual um dos efeitos de sátiva? Sátiva organiza o seu lidar, além de várias coisas, organiza de um modo praticamente espontâneo a sua relação com o campo dármico. Então, o tempo para você vai correr de um modo muito mais adequado. O quinto ponto aqui, a gente está sempre falando aqui do aspecto subjetivo, né? Não vamos nos esquecer. O quinto ponto é o modo como os gunas vinculam, né? No macrocosmo, os gunas são qualidades belas. Eles criam o mundo e os jivas. Mas, no estágio de criação, quando ainda está sendo criado, não há ninguém, exceto Ishvara, que é pura existência, consciência não dual. E Ishvara não é afetado pelos gunas. Ishvara não é afetado pelos gunas porque Ishvara ele não é um fazedor, ele não é uma entidade que está atuando no campo para obter alguma coisa. Ishvara é um princípio de puro conhecimento. Portanto, o componente satífico dele é tremendo, é sattva puro. E, na verdade, na criação ele está precedendo as movimentações de rajas e as velações de tamas. Portanto, ele não é afetado por gunas. Ishvara seria a coisa, entre aspas, mais satífica que existe em Mithya. Além disso, a dualidade não tem significado no macrocosmo. Portanto, não há servidão. A dualidade não tem significado no macrocosmo porque no macrocosmo a gente não tem um monte de impressões subjetivas geradas pelo começo do velamento do aparelho do jiva, do corpo sutil do jiva. Quando começa a ocorrer esse velamento, a gente começa a ficar cheio de subjetividades. Você começa a ter um mundo fora e um jiva dentro de si mesmo, né? Um residente interno. É isso que gera a dualidade. A dualidade só aparece com jivas, né? Enquanto não há jivas operando com o seu corpo sutil velado e atiçado por rajas, velado por tamas e atiçado por rajas, você não consegue ter os problemas do jiva de dualidade, de ver uma entidade separada. Então não há servidão. Mas uma vez que a criação big bangueia,
e a matéria começa a evoluir, ou seja, quando a criação Big Bangeia é quando eclode rajas, né? Você começa a ter a capacidade desse monte de fragmentos, vamos assim dizer, de puro sátiva, de começar a se movimentar. E, ao mesmo tempo, você começa a ter o velamento desse perfeito reflexo que está na criação original, que se chama do espelho puro da consciência. Então, a matéria começa a evoluir. E os jivas aparecem. Aí você tem dualidade, e com a dualidade você tem servidão de sobra. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre o que foi dito até agora? O que vocês acham sobre esse último parágrafo? De que a dualidade ela é completamente subjetiva. A dualidade ela é um problema, entre aspas, para nós jivas. O universo em si, a criação em si, não tem dualidade. A dualidade é uma construção subjetiva. Eu fiquei em dúvida ali sobre a frase de cima, de Ishvara, por existência, consciência não dual, né? Só se a gente está falando de Ishvara 1. Porque Ishvara, que a gente tem visto, ele já está em Maya, né? Já não é na dualidade. Não sei se eu estou confusa aqui, enfim. Ishvara, ele é sattva puro, né? Ele é um princípio. Ishvara não é uma entidade, ele é puro conhecimento. Isso que seria o ponto inicial, né? O ponto inicial, em Mithya, seria a existência de um princípio de conhecimento puro, né? E em Mithya, você passa a ter as 3 gunas em operação. Uma vez que esse conhecimento esteja lá firme, ele agora vai começar a passar pelas atuações dos outros gunas. Então, a gente não pode ver Ishvara como um elemento em Mithya. Ele é um princípio que faz com que toda a criação, ele é puro conhecimento, é um princípio que faz com que toda a criação se deflagre com todas as suas características. Então, antes disso começar a entrar em movimento, você tem um espelho puro, né, de sattva, que está refletindo de modo impecável o Ishvara 1. Agora, fica uma coisa até conceitual interessante, né? Quer dizer, então, que Ishvara 2 ele é o reflexo perfeito de Ishvara 1? É isso? O que vocês acham? Essa distinção Ishvara 1 e Ishvara 2 é uma coisa que foi criada realmente pelo James, né? Fora da tradição. O Ishvara 1, ele é o equivalente ao Parabrahman, a Brahman, que é a consciência ilimitada, imutável, livre de todos os atributos, sem os atributos, né? Portanto, a consciência sem associação com Maya. Tradicionalmente, aí o que gera confusão nessa frase, Betânia, quando a gente fala de Ishvara dentro da tradição, a gente está falando de totalidade. É que a gente costuma falar sempre de Ishvara só como a consciência no âmbito da criação, né? E a inteligência que rege essa criação. Mas o Ishvara, na verdade, é aquilo que é a totalidade. Portanto, é a consciência original e é a consciência original associada com esse poder de projeção que é Maya. Entende? Então, também está certo quando ele fala aqui que da criação não há ninguém exceto Ishvara, pura existência, consciência não dual. E Ishvara não é afetado pelos gunas, né? Então, Ishvara é também Brahman, que em sua natureza é livre das gunas, e mesmo no âmbito da criação, esse Ishvara associado com a manifestação, que é o que possibilita ela, né? Como uma miragem acontecendo nele mesmo, é livre de todas essas gunas, né? Das 3 gunas e de toda essa projeção. Então é isso.
Posso acrescentar uma coisa, Fábio? Oi, Nagar. Claro. Boa noite. Boa noite. Dia aí. As escrituras, elas apresentam Brahman em muitos textos como Ishvara. Então, o único modo da gente saber se a escritura, se o texto, se o verso se refere a Brahman, né? ou o Lord Ishvara, manifesto, né? Como aquele que governa a Mitya, é olhando o contexto, entendeu? Porque essa palavra Ishvara é usada tanto para Brahman como para o Deus, o Ishvara manifesto. Então, nós sempre temos que ver o contexto para compreender se refere. Por isso que o James criou essa ideia de Ishvara 1 e Ishvara 2. Basta ver o contexto, aí a gente compreende. Perfeito. Obrigado, Nagar. Tudo bom, Arlindo? Tudo legal. Só um pouco bem ocupado esses dias. Corre, mas tudo bem. Você está parecendo como João Carlos. Não sei como é que ocorreu. Estranho. Você está parecendo como João Carlos. Eu queria ficar escondido, mas não resisti. Vamos lá. Muito bom. Ainda bem. Então, você está aqui faz tempo, é? Estava disfarçado. Estava enrustido, como a gente diz, né? Estava camuflado aí em outro nome. Bom, então vamos continuar aqui a leitura. De fato, tudo na realidade aparente está fortemente vinculado a tudo mais. Veja como rajas e tamas estão intimamente ligados entre si e quão firmemente o jiva está conectado a eles. Ou seja, a dinâmica de rajas e tamas significa, em última análise, a dinâmica gostos, desgostos, medo, desejo. Um é como se fosse a sombra do outro. Aonde você tem rajas dominante, você tem tamas espreitando como uma sombra de emboscada. Aonde você tem tamas dominante, você tem rajas espreitando. Se você olhar essa dinâmica, por exemplo, quando você obtém um desejo, um objeto que você quer, você vai ver essa dinâmica com perfeição, né? O movimento em direção ao objeto é rajásico. Entretanto, essa dinâmica toda, ela já tem um componente tamásico subliminar, que qual é? É o medo de que aquela busca pelo objeto não dê resultado. E quando você obteve o objeto, aí o maior componente que começa a ocorrer é tamas, porque começa a haver um medo enorme de você perder o que você obteve, né? E subliminarmente a isso começa a aparecer o quê? Um germe rajásico. Bom, como é que eu vou fazer para impedir isso? Então, meu amigo, quer dizer que você está completamente enlouquecido pelo samsara. Você está preso entre uma atuação binária muito poderosa, muito agressiva, e que é a execução de um programa mesmo, né? Ocorre com todos. Todos que vêm aqui passam por essa dinâmica. Então, sempre que você vê um movimento altamente rajásico, você vai ver a sementinha tamásica dele no fundo. Sempre que você está com um movimento muito tamásico, uma inércia muito tamásica, você vai ver uma pontinha de rajas lá no fundo. Isso ajuda você a se situar no seu dia a dia. Aí o James escreve aqui: eu pintei uma imagem sombria, mas não é a minha intenção esfregar isso no seu nariz. O ponto é que esse mecanismo, ele está descrevendo um mecanismo. Para quê? Para que essa descrição desse mecanismo seja útil a nós no dia a dia, para a gente ver como somos condicionados pelos medos e desejos e pela atuação dessas duas energias. O ponto é que esse mecanismo é conectado desde o nascimento, é a própria condição humana, ocorre com todos. E a menos que seja exposto pela investigação e gerido pela yoga das 3 gunas, esse mecanismo vai frustrá-lo até o dia da sua morte. Além disso, o fato de que é programado significa que você não tem que se responsabilizar e se sentir culpado por isso. Isso é muito interessante.
Você não precisa trazer a si coisas que, na verdade, são pura programação. O que você tem que fazer é aproveitar isso e compreender esse mecanismo e passar a lidar com ele do modo apropriado. Você não deve chegar à conclusão de que você é um fracasso caso sua vida não funcione. E é esse frustrante mecanismo psicológico, exatamente aquele mecanismo que todos têm que trabalhar uma vez que apareçam aqui em um corpo, né? Portanto, o que o James está escrevendo aqui é uma libertação da sua culpa, por pura compreensão. O que ele está dizendo é que o que está executando naquilo que você chama de você, todos esses movimentos, é simplesmente uma programação. Essa programação precisa fundamentalmente e a priori ser entendida, né? Por quê? Porque entendendo essa programação, você não vai ser mais conduzido a ela para executar o objetivo ao qual ela se destina, que é lidar com medos e desejos, ou seja, com pulsões de vassanas, né? E é exatamente esses tipos de colocações que vão retirando o enfoque da nossa vida do fazedor, executor, desfrutador para o conhecedor. Esses são os mecanismos que vão aparecendo aqui no texto. Esse é o modo, são os recursos que vão sendo colocados de compreensão que mudam a sua natureza de operação no campo, né? Esse é um exemplo desse uso, né? Você não deve chegar à conclusão de que você é um fracasso, e muito menos um sucesso, caso sua vida funcione. Porque pode ser que o funcionamento dessa sua vida acabe se tornando uma coisa muito difícil de lidar no futuro, né? Porque provavelmente não vai satisfazê-lo. Bem, aqui tem mais um daqueles gráficos, né? Penso que é mais ou menos o que o Fábio falou, que o professor tinha falado. Isso. Mais para o fim da vida, a pessoa vai começar a perceber que as coisas não são tão importantes como começam a ficar, as pessoas começam a ficar desligadas. Não são tão importantes. Eu vejo por mim, a minha filha, quando tinha 30, 40 anos, as minhas filhas pediam uma coisa, eu ia rapidamente tratar de dizer, hoje pedem uma coisa, está bem, pronto, eu vou fazer, faço amanhã ou faço depois da manhã. Já não é tão imprescindível, porque as coisas vão passando e o tempo vai passando e vai ficando assim mesmo. Não tem aquela importância mais que a gente conferia a elas, né? A gente começa a perceber. Aqui tem um grande gráfico que ainda não foi preparado. Aliás, eu estou em falta. Eu é que tinha que ter preparado isso aqui, eu não preparei. Eu fiquei muito... Mas esse já é um que a gente está bem familiarizado, né? Porque é o nosso chart principal aí, que a gente volta e meia usa ele, né? Esse aqui, o que é interessante é sempre reparar que tem um modelo que ele faz uma divisão interessante entre essas duas linhazinhas azuis, é que está o nosso objeto aqui de atuação, né, que é o corpo sutil. Né? É isso que interessa. É algo que mostra, né, a inserção do nosso microcosmo no macrocosmo. E aqui realmente parece que exatamente o que foi escrito no parágrafo anterior, onde é dito que a gente está executando programas, né? Nós somos um microcosmo submetido a uma dinâmica macrocósmica, né? Então, não adianta achar que a gente é culpado ou não pelas coisas. A gente pode avançar nesse gráfico? Podemos ir para o texto? Sim. Vocês acham que cabe? Está indo dormir, né, Carlos? Boa noite, Carlos. Boa noite, Carlos. Bom repouso. Alguém no grupo gostaria de acrescentar alguma coisa com relação a esse gráfico? Ou não? Acho que a gente pode passar para o texto, Alex, porque esse gráfico ele é bastante autoexplicativo dentro do contexto do livro, né? Uhum. E a gente volta e meia usa desse recurso. Acho que quem acompanha, mesmo que há pouco tempo, já viu esse gráfico algumas vezes, né? Sim.
Então, continuemos, pois. Bem, agora vem a solução. A solução, em última instância, é aprender a segurar o touro pelo chifre. E o que isso aí quer dizer? É lidar com essas proporções desses gêmeos, rajas ou tamas, que estão sempre andando juntos. Esse é o famoso segurar o touro daquelas fábulas aí. Você tem que segurar, tem que aprender a segurar isso. Aqui a gente vai segurar pelo entendimento, pela compreensão. Se rajas e ou tamas dominantes ou proporções equivalentes deles não resolve o problema, a conclusão é óbvia, já que sobra apenas um guna, que é sattva. Então, o nosso enfoque, como conhecedores, nunca pode ser privilegiar rajas ou tamas. Então, não vamos privilegiar nem as nossas fantasias, as nossas imaginações, e não vamos privilegiar, é até feio dizer isso, né? Porque está querendo dizer que não vamos privilegiar aquilo que as pessoas entendem pelos seus sonhos. É verdade, não vamos privilegiar nossos sonhos e não vamos privilegiar objetos que nós vamos tentar obter no campo dármico para a nossa satisfação. Então, é verdade. Por isso que, às vezes, eu li assim, né? Pare de ficar imaginando, porque quem fica só imaginando está totalmente preso em tamas. Eu tinha muita dificuldade de entender isso. Se você subordinar rajas e tamas a sattva, ou seja, se você abandonar esse interesse em ser uma entidade desfrutadora, né, fazedora, e realmente se dedicar ao entendimento, o conhecimento, à contemplação, tudo correrá suavemente, porque sattva fornece o estado de alerta constante e o desapego, que são necessários para detectar os pensamentos de advertência que chegam antes que a energia rajásica esteja prestes a entrar em erupção. Ou seja, ele está aqui fazendo uma solicitação a gente para a gente prestar atenção na sutileza que antecede essas erupções de atividade rajásica, né? Sempre tem algum pequeno detalhe que realmente ele vai ficando visível com o passar do tempo, com a aplicação do conhecimento, com aquela sequência básica que a gente usa, né? Que é o escutar o conhecimento, ponderar sobre ele, meditar e finalmente contemplar sobre ele, finalmente aplicar na prática. É sempre um ciclo que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, até que isso fique bastante estável. Quando você vai aplicando isso, você vai privilegiando o seu aspecto de contemplação, de entendimento, e o que interessa mais nas energias rajásicas, assim, principalmente, é a dinâmica delas. E a dinâmica delas é antecedida, como se fosse quando você vai estourar pipoca na panela e algumas pipocas iniciais começam a bater na tampa da panela. Você começa a ficar muito sensível a essas erupções iniciais que antecedem a explosão da energia rajásica, né? Sattva dá a você clareza para avaliar o conteúdo do pensamento, avaliar o conteúdo dele, é rajásico, é tamásico, e aceitá-lo ou descartá-lo com relação ao seu valor mais alto, que é o conhecimento de quem você é o interesse por isso. Ou, se você for um sansari, vai ser em referência a um objetivo mundano, né? Desta forma, a rajas é negada a oportunidade de amadurecer em emoções ilusórias, que inevitavelmente levarão a problemas kármicos, né? Então, a rajas é negada a oportunidade de fazer com que aquelas suas intenções de ação, as vasanas, se transformem em ações, né? Você não consegue evitar isso de chegar e aparecer como uma intenção, mas, devidamente instruído, você consegue evitar que essas vasanas degringolem em ações rajásicas, né? Fundamentando emoções ilusórias, fundamentando pura e simplesmente a sua subjetividade. Uma mente impulsionada por emoções não é propícia à felicidade. Uma mente baseada no conhecimento cria facilmente uma vida bem-sucedida.
Essa frase, uma mente impulsionada por emoções não é propícia à felicidade, ela vai muito na contramão do que é falado hoje em dia, né? E, na verdade, ela é praticamente contraintuitiva. Todo mundo vai achar, devido ao vínculo que se constrói, né, entre emoções e felicidade, vai achar que essa frase é absurda. Mas acham que é absurdo porque essas pessoas ainda não estudaram com muita calma a experiência delas, né? É o modo como elas entendem a experiência delas, onde as emoções em geral levam a momentos felizes altamente instáveis, né, que são sucedidos por momentos desprazerosos. Onde a felicidade sempre tem uma ameaça profundamente infeliz de que aquela felicidade possa ser perdida. Quem, uma vez aqui, já não teve tremendamente feliz e logo em seguida ficava com medo, começou a ficar infeliz porque entendia que aquela felicidade podia ser perdida. É um paradoxo, né? O Sansari, ele pode se sentir tão feliz a ponto de começar infeliz por medo de perder a felicidade. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer sugerir algo nesse tipo de comentário que foi feito agora? Ou eu posso continuar? Sim, eu gostaria de acrescentar o fato de que o Karma Yoga do Vedanta é uma proposta de converter essas emoções fundadas em rajas e tamas, né, caracterizadas principalmente como excitações, desejos e medos, né, aversões que nos paralisam muitas vezes. Então, o Karma Yoga ele é desenhado para converter essas emoções. Todo mundo é movido por essas emoções, raga dvesha, né? É desejos e aversões. Então, essas emoções, elas são neutralizadas através da compreensão do Karma Yoga, elas são transformadas numa outro tipo de emoção, uma emoção essa sim é uma emoção muito satívica e positiva, que promove a purificação, preparação mental do indivíduo para o autoconhecimento. Então, a gente diz que o Karma Yoga é um processo que converge as nossas emoções em devoções. Né? A devoção é uma emoção muito sutil, muito nobre, e com poder de purificação, porque constantemente é uma devoção, uma apreciação, é uma aceitação positiva, entendeu? Das leis que governam nossas experiências, e a gente vai neutralizando os nossos desejos e medos desse modo e purificando o corpo sutil. Não? Então, é um tipo de emoção, mas é uma emoção satívica, né? A gente pode dizer assim. Esse amor, essa adoração, né, por Ishvara, essa capacidade de apreciar e agradecer, né, pela vida, vendo esse milagre, né, em tudo e todos. Então, essa é uma emoção muito positiva. Né? Então, para dizer que não todas as emoções elas precisam de ser evitadas, a emoção devocional é uma emoção positiva nesse processo de crescimento. Uhum. É bastante bacana isso que você está falando, né, Arlindo? Porque as pessoas às vezes entendem o Vedanta como algo puramente intelectual, mas o que acaba acontecendo é que vem junto uma devoção, junto com o entendimento e o uso da prática do Karma Yoga, vem vindo uma devoção junto também. Né? Como você falou, uma emoção bastante sutil e apropriada mesmo. O amor ele é derivado dessa atitude, né? E o amor é um sentimento nobre, muito elevado e puro, e não tem nada de rajásico ou tamásico no amor incondicional, na compaixão, etc. Então, essa empatia que a gente vai desenvolvendo, tudo isso são emoções elevadas, né? Positivas, que são os subprodutos de uma vida dármica, né? O espírito do Karma Yoga e um subproduto do autoconhecimento também, né? Então, é importante isso, porque as pessoas, senão elas começam a pensar que o Yanni ou o Vedantini é uma pessoa puramente mental e intelectual. Não. Entendeu?
Na verdade, somente através dessa sublimação dessas de rajas e tamas, a gente é capaz de experienciar essas emoções mais elevadas, como o amor, né? E, Alex, você falou uma frase super interessante há uns momentos atrás, né? E de tirar o foco do executor para colocar o foco no conhecedor, né? E só dá para fazer isso com Karma Yoga, quando você compreende Ishvara, né? E todo o campo aí. Porque senão você não consegue tirar o foco do executor. Você vai achar que você é o executor para o resto da vida. E aí você não consegue olhar para o conhecedor enquanto você estiver no executor. E eu acho que o Karma Yoga também faz isso, né? Muito bem colocado, Betânia. Muito bom mesmo. Tá ótimo. Muito bom. E o Karma Yoga, né, Arlindo, ele é intimamente associado com o Ishvara Knowledge, né? Para executar Karma Yoga, o conhecimento de Ishvara é fundamental. Né? Sim. Total. O Karma Yoga é dentro, né? É sob a umbrella do Vedanta, que é uma yoga do conhecimento. É a yoga da compreensão de Nitya. E todos os fatores, elementos e o relacionamento entre esses fatores. Então, é conhecimento, é uma yoga de conhecimento, de contemplação e conhecimento. E é aquilo que às vezes a gente chama de, ou eu principalmente, às vezes chamo de Ishvara Knowledge, conhecimento, conhecer Ishvara, né? Como a Betânia dizia, somente através desse relacionamento, o Jiva compreendendo, ele é capaz de converter o seu senso, né, o seu sentimento de eu sou o fazedor, o executor, o autor, o originador, o controlador da minha vida, tudo isso vai shifting à medida que ele vai compreendendo que tudo é somente Ishvara, entendeu? Em Nitya. Sim. Provavelmente em Nitya, fundamentalmente, tudo é somente Brahman. Entendeu? Sim. Como substrato, né? A verdade absoluta, né? Mas a gente precisa passar por essa compreensão do que é Ishvara de modo como meio de preparar e purificar a mente, né? Perfeito. Belos apartes, né? Muito obrigado. Belos apartes mesmo. Colocações muito ricas. Às vezes falta, né? A gente vai lendo um texto, falta às vezes umas costuras, né? É bacana quando elas ocorrem. Bem, a gente está se aproximando um pouco do final. Eu vou começar a ler como os gunas vinculam. É o modo como os gunas atuam vinculando o jiva. Bem, o vínculo mais poderoso que os gunas têm, um dos mais poderosos realmente, é pelo apego aos resultados, né? Jivas criados por rajas são fazedores por natureza e realizam ações para usufruir dos resultados. Precisam de resultados para se divertir, porque não apreciam a si mesmos. Não apreciam a verdade que são. Né? A gente pode dizer que poderíamos dizer que negligenciam isso, né? Em decorrência, em detrimento de uma série de objetos. Como poderiam apreciar a si mesmos, né? Eles estão infinitamente insatisfeitos porque se sentem incompletos. Quando conseguem o que querem, sentem-se bem e concluem erroneamente que é o objeto que contém alegria. E aí ficam apegados a ele, né? É interessante essa dinâmica. Quem ainda tiver dúvida disso, pode observar isso o tempo todo na vida cotidiana. Quando você consegue o que você quer, você se sente bem. E aí, erroneamente,
vai atribuir ao objeto, ao fato de ter obtido o objeto, o fato de você se sentir bem. Daí, para você fazer uma projeção, né, guiado por Maya, e automaticamente atribuir ao objeto a alegria que é sua, é muito rápido, é muito automático. Os gunas vinculam por apego ao conhecimento relativo, ou seja, para o conhecimento objetal. Conhecimento relativo é o conhecimento de objetos. O mundo é feito de objetos, e objetos não são nada além de conhecimento pré-existente na mente de Shivara, o Criador. Interessante isso. Não tinha pensado sobre essa frase. O que vocês acham disso? O mundo é feito de objetos e objetos não são nada além de conhecimento pré-existente na mente de Shivara. É verdade, é Shivara que vai determinar, né? O conhecimento de Shivara aparece na manifestação como objetos. Seria essa aí a projeção primária, né? Sim, na mente de Shivara, a mente macrocósmica causal, né? Nesse caso, né? Todos os objetos são pensamentos que existem a nível causal, que depois se manifestam no sutil. Quando ele se manifesta no sutil, se manifesta na mente do Jiva. Né? Originalmente existe no corpo macrocósmico causal, que é sobre a jurisdição de Ishvara. Ishvara é que que rege todas essas vasanas. Né? Aparecem esses pensamentos, eles aparecem na mente do Jiva, né? Segundo as vasanas que são né, analisadas cada indivíduo, né? Segundo os nossos karmas. Né? Então, cada indivíduo vai ter um naipe diferente de objetos que lhe chama atenção. Sim, porque cada um nós recebemos uma carga individual, né, de vasanas, né, os pensamentos, as tendências, né, as predisposições, propensidades a pensar, sentir, experienciar, procurar, buscar, desejar. Então, tudo isso são tendências que vêm do corpo, são ideias que existem na mente coletiva de Ishvara, entendeu? A nível causal, a origem de... Sim, sim. Bom, obrigado, Arlindo. Objetos se comportam de acordo com certas leis. Se eles não estivessem sob o controle das leis, nós não sairíamos da cama de manhã, porque a conexão inviolável entre uma ação e um resultado não estaria operacionalizada. Por que eu escovaria meus dentes se o programa cósmico mudasse de ideia um belo dia e, subsequentemente, escovar levaria à deterioração dos dentes? Sim, os dentes se deterioram por outras razões, mas não por serem escovados. Para conseguir objetos com sucesso, os jivas precisam conhecer as regras que os controlam. Por exemplo, um açougueiro precisa ter conhecimento da anatomia de uma vaca ou não poderá fazer o seu trabalho. Um professor precisa de conhecimento para ensinar. Um vendedor precisa de conhecimento de psicologia, ou ele não vai conseguir vender. O outro, eles vinculam por apego a pensamentos e emoções. Pois é, então, em cima, a gente viu um apego que é um apego imediato a um resultado no campo dármico. Agora a gente está vendo um apego ao universo sutil do Jiva, né? Eles vinculam por apego a pensamentos e emoções. Pensamentos e emoções. Os pensamentos e emoções que constam do seu corpo sutil, que só dizem respeito a você mesmo. O naipe disso muda de Jiva para Jiva. Cada guna produz, como assinatura, pensamentos e emoções. Por exemplo, você comprou um terreno de 40 acres ao lado de uma montanha limítrofe a um terreno público, onde ninguém mais poderia construir e destruir à sua vista. Era como se você possuísse a montanha inteira. Você arrumou um arquiteto para fazer os planos para a casa dos seus sonhos e a construção começou. Um dia você caminhou até a parte de trás da propriedade e descobriu um grupo de pessoas desagradáveis ocupando a mata logo após os limites da sua propriedade. A paisagem, outrora preservada,
estava suja de lixo e cheirava abominavelmente. A simples visão deles fez você ficar furioso e você pediu para eles ir embora, mas eles não foram. Primeiro, riram de você e depois continuaram com suas vidas como se você não existisse. Eles tinham todo o direito de estarem lá. Era uma terra pública, afinal de contas, e eles eram o público. O que você poderia fazer? Então, gunas são forças inconscientes situadas além dos limites do seu instrumento primário. Ou seja, o seu instrumento primário, ele não percebe diretamente os gunas. Ele sabe dos gunas por inferência, pelo efeito que os gunas estão causando, pelo modo como os gunas o afetam. Mas os gunas são mais sutis do que o seu instrumento primário. Os gunas seguem com suas atividades independentemente dos desejos que você tenha. Eles criam seus pensamentos e vinculam você a eles. Se você quer controlar seu destino, você precisa conseguir o controle do seu processo de pensamento. Você precisa entender o seu processo de pensamento e aprender a lidar com ele do modo apropriado. Se você entregar para os gunas, tudo pode acontecer. Por quê? Porque aí vai continuar sendo executado o velho programa que acabou trazendo você ao Vedanta. Um velho programa que deixou você confuso e sem conseguir satisfação no seu processo de entendimento de como você estava obtendo coisas na vida, né? Se você quer controlar seu destino, precisa conseguir o controle do seu processo de pensamento. Como? Entendendo, modificando pelo Karma Yoga, pelas escrituras, pelo discernimento. Se deixar para os gunas, o que vai ocorrer é a execução do programa automático. Bom. Acho que aqui, Alex, eu lembrei do professor falando na última aula, estou achando, tá? Que não é um processo, controle do processo de pensamento que está por aí, né? Isso. Mude o seu pensamento, etc. e tal. Acho que o professor falou na terça-feira sobre que tudo está ligado à compreensão intelectual, né? Sim. Para poder fazer Porque a primeira vez que eu li, eu achei estranho, não gostei muito da frase. Aí fui buscar, mas espera aí, deixa eu entender, né? Porque parece que controle do seu processo de pensamento me veio uma sensação do anterior, do que eu mentes milionárias, não sei o quê, mas sabe, uma coisa meio assim. Mude seu mindset. Os coaches da vida por aí. Eu né? Agora não sei mais. É engraçado. Aí, então, essa inteligência, né? Até o professor estava falando que tudo modifica-se pela compreensão intelectual, né? Os dois aspectos, eles devem ser como se diz, uma sociedade, ou joint. É uma associação. Uma associação de poderes, né? Porque a força de vontade, ela exerce também um papel importante, mas ela é muito fraca sem o conhecimento, a compreensão. Então, compreender os gunas, né, que são os blocos de construção, né, das vasanas, mas fundamentalmente a gente precisa, é mais fácil a gente observar a natureza das vasanas. Algumas vasanas elas vão ser satívicas, outras vão ser tamásicas e outras vão ser rajásicas. Isso já é um pouco mais fácil de ver os gunas já como aquilo que caracteriza determinados tipos de vasanas, entendeu? Isso já é uma grande conquista, porque identificar os gunas por eles mesmos, entendeu? É extremamente sutil, né? Então, observando que tipo de tendência, né? Se é uma tendência satívica, rajásica ou tamásica, já nos permite, né? Uma vez que nós tenhamos esse conhecimento, nos permite de
de haver, né, essa compreensão associada, né, aliada à minha força de vontade, e aí sim eu consigo obstaculizar ou obstruir ou frear algumas tendências que a gente sabe que elas não são conducentes ao meu crescimento, à minha elevação, etc., né? Então, é mais por aí do ponto de vista prático, né? De observar as nossas tendências, quais são essas tendências mais rajásicas, quais são as mais tamásicas, e o objetivo nosso é desenvolver vasanas que sejam satívicas, né? Agora, o controle, né? E como disse ali, se você quiser controlar o seu destino, né? Ninguém realmente controla o destino. Né? Aquilo ali, a gente não pode levar literalmente ao pé da letra aquela frase do James. Ele quis dizer, se você quiser mudar o rumo da sua vida, entendeu? Porque se nós formos deixados por nós mesmos, nós seremos operados por nossas vasanas mecanicamente. Ele usou a expressão, em vez de vasanas, as gunas, né? Mas significa as vasanas. Entendeu? Então, essas vasanas nos operam segundo o nosso programa, né? O nosso condicionamento. Então, cabe a nós compreender a natureza dessas três energias e a natureza dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas vasanas, em outras palavras, das nossas ações, e começar a categorizar entre rajas, atitudes e pensamentos, né? Verbalizações e ações rajásicas, satívicas e tamásicas. A gente, quando começa a identificar essas três categorias, aí a gente consegue ter muito mais willpower, né? Força de vontade para obstruir, porque a gente já sabe o que elas conduzem, né? A gente sabe, quando a gente engaja, se entrega, né, totalmente em algumas tendências extremamente rajásicas ou tamásicas, a gente sabe que o resultado não é um resultado positivo, né? Então, quanto mais a gente vai compreendendo tudo isso, mais a gente tem também a força de vontade, né, o willpower, de implementar tendências novas, implementar uma mudança de curso, né? Senão a gente vai continuar sendo tiranicamente governado por nossas vasanas. Pois é, Arlindo, isso é uma coisa que eu reparo, parece que a força de vontade aumenta, mas eu acho que é porque ela vai ficando desimpedida, né? Sim, porque Com conhecimento. a compreensão é tudo, né, Alex? Compreensão é tudo. Então, quase todos nós não conseguimos compreender os nossos mecanismos mentais, emocionais profundamente, e quando nós tentamos compreendê-los, nós tentamos compreendê-los do ponto de vista puramente psicológico, subjetivo, né? Mas quando a gente compreende esses mecanismos do ponto de vista do ângulo, né, da perspectiva do Vedanta, então a gente tem o conhecimento desse processo, né, causa e efeito, né, de causalidade, de kármico, né? Aí a gente tem muito mais força, né? Caso contrário, somos todos nós, como eu costumava dizer, eu que eu tinha um temperamento muito explosivo, muito raivoso, etc., quando eu era jovem. Então, quantas vezes eu tinha que me colocar de joelho, né, em frente a Silvia, e dizia para ela, não, você me perdoe, eu jamais vou fazer isso de novo. Isso jamais se repetirá, entendeu? E eu realmente queria jamais explodir de tal modo que ela se sentisse magoada, machucada. Dentro de mim, eu não queria ser aquele Jiva, né? Aquela personagem, né? Explosivo, violento. Né? Mas, ainda assim, eu me sentia impotente. Por que eu era impotente? É impotente porque eu não compreendia realmente esses mecanismos, não tive a oportunidade de compreendê-los mais profundamente, entendeu? Então chegou um dia nesse processo que eu falei para ela, olha, eu já fiz
a promessa de que nunca mais, essa promessa nunca mais, eu já fiz dezenas de vezes. Aí eu falei, ó, agora eu não faço mais, se você quiser pode fazer a mala e pode ir embora, porque eu não faço mais promessa. Eu continuo tentando o meu melhor, né, fazendo o possível, mas eu já sei que eu não posso fazer essa promessa. Existe uma força superior à minha força de vontade, né? Como Duryodhana dizia, né? Existe esse eu sei o que é dharmica, eu sei o que é justo, eu sei o que é correto, mas ainda assim existe essa força, né? As vasanas adármicas, essas vasanas rajásicas, tamásicas, né? Essas tendências emocionais, mentais, violentas. Então, existem essas forças que elas são bem mais fortes do que o meu willpower, a minha vontade de dizer não, chega, basta, entendeu? Então, E essa força de vontade só é aparentemente menor do que aquilo que eu sou, porque a gente está em autoignorância, né, Nagar? Então, quando você se compreende como a consciência que vivifica tudo isso, a gente sabe que esse é o estágio final desse processo, né? esse é o estágio final. Não, e pensando em escalas desse processo, eu estava pensando aqui, né? A gente está identificado de alguma forma com essa identidade nossa, pessoal, individual, quer que as coisas sejam de uma determinada maneira e tal. Então, por mais que a gente tenha condicionamentos que a gente percebe que de alguma forma é contraproducente, se a gente não tem uma compreensão adequada, essa força de vontade, a gente quer modificar, mas logo essa força de vontade, ela vai ser nublada pela expressão do condicionamento, porque alguma situação ativa aquilo, né? Quando a gente consegue ver com mais clareza o propósito que realmente vai ser útil aquela mudança, né? Porque há uma clareza de compreensão, aí essa força de vontade cresce. Até que isso se torna uma vassana que se modifica de fato. Aí vira uma coisa que entra no fluxo, né? Você já adotou um novo tipo de conduta para sua vida. Sim. Você começou com um assunto e mudou um pouco, mas voltando para o assunto inicial seu, é que esse ensinamento, essa discriminação entre a consciência e a mente e suas tendências, em outras palavras, a discriminação entre Satya e Nitya, né? Essa discriminação é uma ferramenta final, mais elementar, sem a qual é quase impossível obter esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele imuniza o indivíduo da maior parte dessas tendências violentas, essas tendências tamásicas e rajásicas, entendeu? Mas isso já num estágio mais elevado, né? Mais desenvolvido. Agora, o tema desse encontro das três energias, a yoga das três energias, é a yoga ainda de discriminar as vasanas, discriminar essas tendências, discriminar os pensamentos, categorizar eles e ver que tipo de vasanas eu quero ser operado. Então, é um outro tipo de trabalho que nós estamos abordando aqui, entendeu? Não, sim, Nagar, mas aí quando a gente coloca esse processo de conduzir uma modificação de vasanas vinculativas, a gente coloca esse processo sempre em associação com essa sabedoria do Jnana Yoga, que o Vedanta revela logo de início, né? Que você é a consciência, você faz aquilo que faz buscando aquilo que você já é, né? Então, colocar essa necessidade de compreensão para começar a ter um novo tipo de conduta, para modificar algum condicionamento que é contraproducente, sempre em associação com essa sabedoria vedantina, mais ou menos nesse sentido. Tudo isso é Vedanta, né? Você agora se refere de novo ao processo final do Vedanta, que é o Jnana Yoga, a discriminação entre Satya e Mithya. Naturalmente, o Jnana Yoga e Karma Yoga and
a yoga das 3 energias, qualquer tipo de yoga, tudo pode ser feito contemporaneamente ou simultaneamente, entendeu? E se uma pessoa ela é altamente qualificada, ela não precisa de Karma Yoga, ela não precisa da Triguna Vibhava Yoga, não precisa de Upasana Yoga, ela simplesmente precisa de fazer a discriminação entre aquilo que é real, aquilo que é aparente real, aquilo que é permanente, sempre presente, sem se modificar, e daquilo que se modifica. Então basta essa sadhana, a constante discriminação entre aquilo que é sempre presente, sem jamais se modificar, e as coisas que se modificam. A discriminação entre o sujeito absoluto e os objetos, qualquer coisa que apareça. Então, esse trabalho é um trabalho que se o indivíduo for altamente qualificado, ele pode diretamente fazer só isso, entendeu? Sim. Agora, uma pessoa menos qualificada, se você disser para ele, você, por exemplo, 20 anos atrás, né? Quando eu tinha essas explosões mais fortes. Então, se disser para mim, não, eu já sabia, porque eu já tinha ouvido falar através do Ramana, Nisargadatta Maharaj, tudo que existe é a consciência e você é aquilo, né? Então, esse conhecimento, ele não tinha o poder porque eu precisava ainda de outro tipo de yoga, né? Então, de qualquer modo, é só isso que eu quis salientar isso, Fábio. A tendência de muitos de nós é aquele, não, tudo bem, tudo que eu preciso saber é o que é o sujeito, o que é sati e o que é mitya, entendeu? Então, você faz isso, aí você já não tem problema com as suas vasanas. Mas isso é verdade se o indivíduo já tiver uma mente muito purificada, entendeu? Aí já não são um problema grande para início de conversa, entendeu? Não, sem dúvida, a gente não pode negligenciar esse trabalho, né, do Karma Yoga e isso se tornar uma espécie de negligência, né? As condutas que são que o indivíduo sabe que tem, ele vai falar, não, mas eu sou a consciência, então deixa por isso. Mas, não somente o Karma Yoga, mas a análise desse livro das 3 energias, das vasanas, também é uma análise importante. Sim. Que serve como respaldo, como apoio, entendeu? Nesse processo de compreensão, né? Eu vou compreendendo, né? A psicologia do Jiva. A psicologia do Jiva é uma coisa muito simples, entendeu? Ele é operada por essas 3 energias. As energias, quando são muito rajásicas e tamásicas, elas vão produzir sofrimento psicológico e uma mente perturbada. E as energias, quando são mais satívicas, ela vai ser conduzente ao sucesso espiritual, sucesso material, etc, etc. Então, já compreender isso a esse nível é o que a grande maioria das pessoas precisa também, entendeu? Juntamente com Karma Yoga, entre outros yogas. É importante a gente eu digo isso também porque as suas postagens, Fábio, você tem uma ênfase muito grande nesse ponto, entendeu? Não, é porque você é a consciência. Quando a gente responde ou faz um comentário, a gente faz um comentário ou dá uma resposta, a gente pode responder a partir de diversos ângulos, diversas perspectivas. E a gente pode mente com Jnana Yoga final, dizer, não, isso aí não é real, essa experiência sua é simplesmente um objeto. Você é aquilo que é cheio, inteiro, incompleto, aquilo que não é tocado por nada. Mas a gente precisa compreender a posição da pessoa e saber do interlocutor, qual é o melhor approach, né? A abordagem, porque dizer simplesmente você já é livre, você é ilimitado, ele requer, né, é válido, é importante que a gente continue martelando nisso, mas a gente tem que compreender que, na grande maioria dos casos, as pessoas precisam dessas abordagens de apoio, de preparação, né? Sim. Eu podia até dar um exemplo, assim, né, que numa postagem que eu coloquei lá, de que eu tinha uma vasana vinculativa, né, de investigação,
e psicológica, né? Eu coloquei, aí eu falei, Arlindo, a minha sadhana mais importante, então, é o discernimento entre é real, não é real, é consciência, né? Não é consciência, é atemporal, tal. E aí eu lembro da resposta dele, que essa era a final, né? Que primeiro eu precisava fazer Karma Yoga nessa situação, que era deixar de querer controlar esse resultado, né, o tempo todo e controlar até os meus pensamentos ali, essa investigação sem parar. E aquilo foi muito importante para mim, porque eu estava tentando me parar nessa situação de investigação psicológica, tentando encaixar o discernimento, e não dava para mim. A discriminação em sujeito e objeto, ela é muito sutil e não funciona. A maioria dos... Naquele momento, né? Talvez para o Fábio não, já está num ponto mais avançado, mas para mim eu precisei fazer isso. Eu dou muita importância pro Karma Yoga. Mas talvez um ponto que eu queria salientar aqui, Naga, ver se eu estou equivocado na maneira como eu coloco, é que a gente tem essa sabedoria, por exemplo, do Karma Yoga, pautada numa lógica do que é essa aparente dualidade entre a consciência, que é sempre presente, que é livre, né? Mas que está pervadindo, né, todo o âmbito da criação. Então, a mim parece que simplesmente falar, tem essa ferramenta aqui para você tornar a sua mente cada vez mais clara, contemplativa, que é Karma Yoga, onde você vai agir com ênfase na ação em si, não colocar ênfase em expectativas dos resultados e tal. A lógica vem junto, que é a lógica de que por que é assim? É assim porque começar pela irrealidade, ou seja, essa realidade manifesta e daquele que age, né, do fazedor aparentemente real, ela só existe, ela não é real, ela é em constante mutação e só existe na dependência daquilo que você é realmente, né? Então, até por isso que acho que algumas vezes você colocou isso também, que o Krishna começa logo de cara falando para Arjuna ali, né, no primeiro capítulo, já falando sobre quem é, né? Então, aí sim, vendo a ineficácia de falar sobre a sua natureza real como consciência, ele apresentou Karma Yoga para Arjuna. Mas Não, parte dessa base, né? Você começa a ensinar Vedanta. Não é bem por aí. A história do Karma Yoga, como apresentado no Gita, né, que ele apresenta no capítulo 2 o Jnana Yoga, em vez de começar com Karma Yoga, aparentemente, a gente pode ver de ângulos mais diferentes possível. Né? Capítulo 2, perdão. Uhum. Mas um dos comentários do Paramahansa que eu curti muito, entendeu? E que fez totalmente sentido, ele falou que Lord Krishna, ele começou apresentando o Jnana Yoga para Arjuna, não porque ele não tenha compreendido que Arjuna precisava de Karma Yoga e ele, portanto, cometeu um erro, entendeu? Então, Paramahansa diz, não é isso. Ele simplesmente apresentou o Jnana Yoga no início somente para enfatizar o fato de que 99% das pessoas não devem ser apresentadas o Jnana Yoga, mas o Karma Yoga, entendeu? Porque 99% das pessoas não estão prontas para ouvir essa afirmação do Jnana Yoga, né, que diz que não, existe o real e existe o irreal. A consciência é a única coisa real e tudo que você está vendo aqui é irreal. Você sabe que o Vedanta é sobre isso fundamentalmente, entendeu? Sim. Mas a ênfase do Gita ali
segundo Paramartananda, que para mim faz mais sentido do que outros comentários referentes ao porquê, né, dele começar com o Jnana Yoga e depois retornar para o Karma Yoga. E o Paramartananda, nesse comentário, dizia, ele quis enfatizar o fato de que as pessoas precisam de se qualificarem para o Jnana Yoga. Antes disso, elas precisam de desenvolver uma atitude religiosa, espiritual, através do conhecimento de Ishvara, do campo, né, de Mitya, etc, etc. Então, não é que a gente não diga isso. Por exemplo, eu estou indo para Colorado e o tema desse seminário que eu vou dar em Colorado é Viveka, é discriminação. Eu estou relendo, estou dando uma estudada nos versos, etc. É o tempo todo discriminando o real do irreal, o real de ser ou não ser. Chega ali, um tem que ser até muito criativo, porque senão vira uma monotonia. Você imagina você ficar uma semana falando só disso, entendeu? Então, a gente tem que dar umas fugidas e apresentar outros tópicos e dar uma navegada no Karma Yoga, porque eu não sei as pessoas que eu vou encontrar lá, mas possivelmente eu encontro pessoas que precisavam de fazer um seminário, precisariam de fazer fundamentalmente um seminário mais sobre Karma Yoga ou Vipassana Yoga, ou outras coisas, entendeu? Então, depende do texto, né? Uhum. Mas se você for observar o modo que James ensina, até mesmo nos textos mais filosóficos, mais do Jnana Yoga, né? Como Panchadasa, etc., ele faz umas divagações, como se diz, divergence, como se diz divergence, Alex? Divergence. É devagar, né? Acho que é devagar, não é? Ele faz umas divagações constantes, entendeu? Saindo, né, para apresentar o contexto do Karma Yoga como esse estilo de vida que é fundamental, Uhum. que o indivíduo ele possa ser bem-sucedido nessa discriminação entre o real e o irreal, entendeu? O sujeito e o objeto, que é, entendeu? A ferramenta que realmente no final vai liberar o indivíduo, entendeu? Sim. Mas ninguém consegue ficar somente fazendo isso, principalmente nos estágios, né, nos primeiros 15 anos, né, como diz a fórmula do 5, 10 e 15. Então, aquilo ali é só uma brincadeira. Mas, Nagar, última pergunta. Você acha que Karma Yoga pode ser apresentado assim, sem você, fora de um contexto onde o cara é um buscador espiritual, mas ele tem noções muito contraditórias sobre o que seja. Ele ouviu a consciência, ou somos todos um, todas aquelas sobreposições Satya-Mitya. Então, eu entendo que é por isso que o Karma Yoga ele é apresentado em associação com o conhecimento do Jnana Yoga, não? Para justamente trabalhar essas distinções junto com a ação cotidiana, né? Para início de conversa, por exemplo, né, para ser mais radical nessa linha de pensamento, de discussão nossa, o Paramartananda aqui e ali ele diz assim: jamais ensine Vedanta a uma pessoa que não seja religiosa espiritual. O que significa isso? Jamais ensine Vedanta a uma pessoa que não é um Karma Yogi, entendeu? Eu já ouvi essas afirmações dele diversas vezes. O mundo espiritual, Fábio, é cheio de pessoas com esse caminho do atalho, que colocam Sim. esse sentimento final de novo e de novo, entendeu? Você vê essas mensagens curtas em toda parte da internet, é simplesmente esse estágio final, entendeu? Você é a consciência, etc. Quando nós chegamos no Vedanta, o Vedanta, naturalmente, ele declara já do início, ele declarou aqui, o propósito do Vedanta é liberar o indivíduo do sofrimento psicológico, e o sofrimento psicológico é devido ao fato de que você não sabe exatamente aquilo que você é, ou quem você é, entendeu? Uhum. Você pensa que você é a construção corpo-mente, mas, em realidade, você é a consciência, entendeu? Consciência que
pervade e que anima, né, que ilumina, né, essa construção corpo-mente. Você é essa consciência, né, por trás da sua mente. Então, isso precisa ser colocado, porque quando nós chegamos no Vedanta, o indivíduo deve saber, o sofrimento não é devido à minha inabilidade de controlar a minha experiência, o meu sofrimento é somente derivado do fato de que eu não sei quem eu sou. Nós não temos um problema relativo à experiência, o nosso problema é relativo à falta de conhecimento ou ignorância. Então, isso é uma declaração inicial. E a gente diz, e a propósito, aquilo que você é, que todos somos, é a consciência, e nós já somos livres, né? Sim. E agora a gente vai começar um processo e gradualmente examinando as nossas experiências, né, mal examinadas, mal verificadas, mal estudadas, a gente vai seguir essas lógicas apresentadas nos textos do Vedanta até que você esteja totalmente convencido de que você é essa consciência. Uhum. E a propósito, de modo que você possa realmente, né, seguir toda essa lógica mais sutil, você precisa se tornar um Karma Yogi. Entendeu? Sim, perfeito. O que a gente vê no mundo espiritual é que ninguém é interessado em Karma Yoga e todo mundo quer esse caminho do atalho, entendeu? Esse caminho direto. Quer dizer, você já é livre. Você separa você do real, do irreal. Isso aqui é um sonho, isso, aquelas coisas. Sim. E não é eficaz. Não é eficaz porque a mente do indivíduo não é sutilizada o suficiente para fazer essa discriminação entre o sujeito e o objeto, entre o real e o aparentemente real, entendeu? Maravilhoso. Então, é minha pontuação em referência àquilo que eu disse, entendeu? Os seus comentários, eles são sempre muito bons, as suas respostas são sempre ótimas, mas você tem essa tendência a enfatizar. To cut directly, você já é livre, você é aquilo que não se modifica, e você precisa, às vezes, dar uma verificada e ver o que funciona. Você não quer dizer o que é a verdade, você quer dizer o que funciona melhor dentro do contexto daquela situação, do contexto daquela pessoa, né, que é o interlocutor, pessoa, né? Daquela pergunta, daquela questão, daquela colocação, daquele comentário, né? O que é bom é aquilo que funciona e às vezes até um pouco de mentira pode funcionar, entendeu? Bom, mas existe esse horizonte que o indivíduo que chega, de alguma forma, ele chegou a esse entendimento de que ele precisa do Karma Yoga na vida dele, porque ele tem um horizonte. Esse horizonte, esse objetivo, essa meta é a liberação dele. Então, por mais que ele não tenha um conhecimento do que é a realidade, ele tem uma ideia através desse conhecimento do Jnana Yoga, né? Sim. Você não pode ser um Vedantin se seu objetivo não é moksha, entendeu? Sim. Para ser um Vedantin, você precisa saber que o seu objetivo final é moksha, entendeu? E eu preciso desenvolver certas qualificações de modo a compreender Aham Brahmasmi, Tattvamasi. Eu preciso ver ainda mais as minhas qualificações. Perfeito. Aí todas essas análises, elas servem o propósito de ir purificando, né, a mente do indivíduo, o conhecimento dos gunas, das vasanas, das leis do Dharma, do Karma, tudo isso, né? Obrigado, Nagar. Ok. Perfeito. Obrigado aí. Estou ficando tarde, não? A gente termina esse encontro de quinta costumeiramente às 9h30, né, Alex? Mas é que teve muito comentário muito bom, então aí ele vai seguindo. Vamos encerrar ou alguém mais teria algo para falar? Eu tô vivendo aqui um flashback muito interessante, cara, porque eu nunca vivi um local como aqui em Olympia, Washington, né? Eu vivi 14 ou 15 anos nesse local
e voltar aqui de vez em quando e dar um giro e passar naqueles lugares, etc., dá uma sensação tão estranha, é uma sensação realmente de que em vida passada existia uma pessoa que morou aqui, entendeu? E que passava por aqui, passava por ali, que se relacionava com esse meio ambiente, e agora é uma coisa tão estranha, mas eu nunca me senti tão morto como eu me sinto aqui nessa experiência. Eu morri e voltei aqui. Você se lembra que a gente se falava muito via Skype? Você morava aí. Te conheci em 2013 e a gente se falava pelo Skype. Ah, sim, Algumas vezes você falou, agora não dá pra gente se falar porque eu tenho que abrir o restaurante. Teve outra vez que você me falou que a gente não podia falar porque você estava muito tamásico. Você tinha comido muito feijão. Foi quando você estava conhecendo o James, na época que você estava conhecendo o James. Já tinha aprendido a língua dos Gunas, né? Já tinha aprendido a língua dos Gunas. Legal, né? Então, super. Purnamada, então? Om Purnamada, Purnamidam, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, Nagar, pela sua participação. João Carlos. Um grande prazer. Boa noite a todos. Tchau, querido. Boa noite, pessoal.